Fala galera, seja bem-vindo ao canal Futebol para Todos. No vídeo de hoje vamos estar falando do segundo momento de jogo de futebol. Então olho no lance e bora pro vídeo. Bom, primeiramente, se você não viu o nosso último vídeo, eu vou estar deixando um card, beleza? Para que você possa acessar, é só clicar aqui em cima na tela que você vai estar sendo enviado para outro vídeo, beleza? Onde a gente fala um pouquinho mais dos princípios táticos ofensivos no futebol. Confere lá que vale a pena dar uma olhadinha. Bom, a gente já falou sobre o primeiro momento do jogo, que seria a organização ofensiva. Hoje a gente vai falar aqui do segundo, que seria a organização defensiva, certo? A organização defensiva seria o que? O momento que você está sem a bola, ou seja, que você está marcando. Assim como no momento de organização ofensiva, na organização defensiva a gente tem três tipos de defesa. O primeiro tipo seria a marcação por zona. Na marcação por zona, o time se procura mais em ocupar os espaços e tem como prioridade a bola e não o jogador adversário. Eu vou posicionar o meu time dentro de campo conforme ele preencha as áreas do campo que eu preciso marcar. Então, por exemplo, meu lateral direito vai marcar o nosso lado direito, meu meio de campo vai marcar o nosso meio do nosso campo. Eu vou explicar isso no nosso quadro tático para vocês terem uma ideia melhor, que vai ficar um pouquinho mais claro para vocês entenderem. Bom, vamos lá. Então aqui eu fiz um exemplo para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor como que funciona a marcação por zona. Vamos notar aqui na marcação, o nosso time está marcando com duas linhas de 4, tá bom? Cada jogador é responsável por um espaço desse aqui. Por isso que a gente chama de zona, cada um vai marcar uma zona do campo. Quando a bola adentra esse espaço, o nosso jogador sobe para marcar. Então eu não estou preocupado com esse jogador aqui, ó. Eu estou preocupado com a bola em si. Quando a bola muda de espaço, meu outro jogador sobe para marcar. Então a gente sempre vai marcar o espaço onde a bola tá. E os jogadores em volta, em vez de marcar os outros jogadores, eles vão fechar as opções de passe que esse time vai ter. Então esse jogador que tem a bola, ele pode passar aqui. Eu tenho que fechar um pouquinho mais aqui. Ele pode passar aqui. Eu preciso fechar um pouquinho mais aqui. Vocês compreendem que minha preocupação não é o jogador adversário, e sim a bola e o espaço que ela pode ir dentro do meu sistema defensivo. Um dos pontos fracos daqui desse sistema defensivo é que ele demanda muito tempo para ser treinado. Então, por exemplo, no futebol brasileiro é um pouco difícil da gente marcar assim. Por quê? Porque os técnicos têm muito pouco tempo de treinar o time realmente para as competições, devido ao calendário, devido ao pouco tempo de pré-temporada, outras tantas coisas. E também tem que ter uma sinergia, uma comunicação, um senso de equipe muito grande para ser marcado nesse estilo. Porém é um estilo que, se bem executado, é um sistema defensivo muito coeso e difícil de ser ultrapassado, certo? Percebam como o time ocupa muito bem as duas faixas do campo e não deixa possibilidades de passe para que eles possam entrar na nossa área e finalizar o gol. O segundo tipo seria a marcação individual. Acho que vocês já devem ter ouvido, cada um pega o seu, ou marca até o final, enfim. Marcação individual é cada jogador marcar um jogador do time adversário. Ela era mais utilizada antigamente. Você definia um jogador, então, por exemplo, hoje o Piqué vai marcar o Cristiano Ronaldo, e ele ficava o tempo todo naquela marcação. Ele não largava aquele jogador. Isso era a marcação individual. Bom, já na marcação individual, percebam como funciona. Cada jogador é responsável por um jogador do time adversário. Então, o que acontece? Se o meu número 4 está com a bola, o número 11 é o responsável por ele, e mesmo que esse número 4 toque para um outro, ele continua sendo responsável por esse número 4 por onde ele percorrer no campo. Essa é uma marcação um pouquinho mais fácil de ser executada. Por quê? Você só precisa marcar o jogador que você for responsável por marcar. Então, se você tem pouco tempo de treino, ou se você não tem um time tão entrosado, é bem mais tranquilo você ensinar ela. Porém, ela tem algumas falhas. No caso, vamos supor que aqui o nosso número 4 com a bola drible o nosso número 11. A partir do momento que ele driblou, o time fica muito exposto. Por quê? A gente tem um a menos para marcar. Então essa é uma das pequenas falhas da marcação individual que, claro, a gente precisa trabalhar. Por ser um sistema mais fácil, claro que é bom ser ensinado se a gente tem pouco tempo. Porém, existe uma responsabilidade muito grande em cada jogador do nosso time para que esse sistema seja realmente efetivo. A terceira marcação seria a marcação mista. Pode ser feita de duas formas. Ou a gente pode, por exemplo, marcar por zona e apenas um jogador nosso marca um jogador importante do outro time individual.
ou a gente pode fazer a marcação hoje que é conhecida como marcação por encaixes, que é o que? Eu fico no meu espaço e quando o jogador vir nesse espaço, eu acompanho esse jogador. Ou seja, se eu sou lateral esquerdo e o ponta do outro time vai passar, eu começo a marcar o ponta e sigo esse ponta marcando ele. Essa é a marcação por encaixe. Eu não defino um para cada, porém, quem entrar no espaço eu vou marcar aquele jogador até o final. Bom, já na marcação mista, o que aconteceria aqui? O nosso time marcando por zona, porém, o nosso número 10 ele fica aqui marcando apenas o número 8. Por quê? Na teoria, vamos supor que o número 8 fosse o melhor jogador do outro time, ele pudesse desequilibrar com jogadas individuais. A gente pode deixar um dos nossos melhores marcadores marcando o número 8 o campo inteiro para que ele não possa desequilibrar a nossa marcação. Então, onde o número 8 for, o nosso número 10 vai acompanhar. Não importa se for para cá, para cá, para cá. Isso seria a marcação mista, uma mistura de duas marcações. No outro tipo de marcação mista, que hoje em dia muito é utilizado, que é a marcação por encaixe, o que aconteceria? Temos aqui a nossa zona defensiva, e cada jogador é responsável pelo jogador que adentra no seu espaço, e ele pode percorrer o caminho que esse outro jogador percorrer junto com ele. Então, por exemplo, o camisa 8 entrou no espaço do número 10, então o número 10 é responsável pelo camisa 8. O número 3 entrou no espaço do número 5, então o número 5 é responsável pelo camisa 3. Ele vai encaixar a marcação de acordo com o jogador que está mais próximo. Então a gente tem o nosso posicionamento da zona, porém a gente vai marcar individualmente cada jogador. Existem encaixes que são longos e curtos. O encaixe longo seria, vamos supor, o número 9 aqui, ele vai avançar. E o número 3 vai acompanhar ele até o final da jogada. Isso seria o longo. O curto seria o quê? A partir do momento que ele entrou no espaço do número 5, o número 5 vai marcar e o número 3 vai ficar com o outro. Porque ele faz uma marcação mais curta, por isso que seria o encaixe curto, que seria cada um marcando dentro do seu espaço. Agora que já entendemos os três tipos de defesa, assim como na organização ofensiva, temos alguns princípios que vão fazer com que a gente consiga executar o nosso sistema defensivo. No próximo vídeo estarei trazendo esses princípios para vocês, certo? Se vocês curtiram esse vídeo, por favor, deixem um like e se inscrevam no canal para que possa estar me ajudando aí para cada dia eu trazer mais conteúdo para vocês, certo? Compartilhe com seus amigos também para que a gente aumente essa corrente aí que entende mais sobre futebol e possa analisar melhor o jogo. Um grande abraço e até a próxima.